O número de homicídios no Rio Grande do Sul caiu quase 27% nos primeiros 4 meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2018. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública nesta semana. A gente conversa agora com o diretor da Divisão de Assessoramento Especial do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o delegado Gabriel Bica. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, delegado, vamos começar com essa boa notícia, né? O ideal, como a gente estava conversando fora do ar, é que não houvesse, né, nenhum homicídio. Mas um dos dados que chamou a atenção é que Porto Alegre, né, o número de homicídios caiu quase 45%, com 126 mortes no primeiro quadrimestre do ano, após 230 no período de 2018, nesse mesmo período de 2018. Em abril, a queda foi praticamente de 50%. Que fatores contribuíram para essa redução no número de mortes na capital? Fico imaginando se há, por exemplo, uma relação, uma espécie de paz entre as facções, por exemplo. Né? Com que fatores a gente pode pontuar? Dentro da Polícia Civil, a gente avalia, né, as circunstâncias que ocasionaram, que auxiliaram na redução dos homicídios. Né? Na nossa atividade, nós exercemos atividade de polícia judiciária, repressiva. O fato acontece e nós passamos a atuar, diferentemente da Brigada Militar, que é ostensivo preventivo. Ela tem que, né, estar no local para evitar que aconteçam os crimes. Então, nós avaliamos várias circunstâncias, né, dentre elas, o que a gente nota é que desde que foi implantada, né, a questão da repressão qualificada aos crimes dolosos contra a vida, na época que o atual secretário de Segurança, o delegado Ranolfo, era o chefe de polícia, né, ele foi um dos idealizadores dessa política, a Polícia Civil vem alcançando melhores resultados em termos de elucidação, em termos de identificar quem são as pessoas envolvidas em homicídio e, na mesma medida, também em formar boas investigações e boas provas contra essas pessoas e redundando no maior número de prisões, maior número de, até mesmo de condenações, né, em razão da atividade desenvolvida. Então, no nosso enfoque, digamos assim, de atuar repressivamente, a gente acredita que, desde que se instaurou essa política de repressão qualificada aos delitos dolosos contra a vida, e a gente vem informando melhores investigações, houve, digamos assim, a maior... vamos falar num linguajar comum, assim, quem pratica homicídio tem mais chance de ser punido. Né? É o que eu estava imaginando, isso, por exemplo, no caso das facções, fiquei imaginando num determinado momento que a gente teve uma crise muito séria aqui no estado, com recursos financeiros, com estrutura, de que, olha, bom, eu posso sair para matar porque ninguém vai investigar, vai ficar do jeito que está. Hoje, já com esse trabalho de investigação, né, esse sucesso todo nas investigações já vai coibindo, já vai inibindo, né, a participação do então o que acontecia? Se começou ali, né, se criaram novas delegacias de homicídio na capital, né, havia apenas 2, se criaram 6 delegacias, né, transformaram distritos em delegacias de homicídio. Eles são delegacias regionalizadas, então tu tem um pessoal que ele atua numa determinada região, forma um conhecimento, tem uma capacidade de identificação das pessoas envolvidas nesses crimes maior. Essa prática ela foi se expandindo para todo o estado. Canoas tem uma delegacia de homicídios, né, o delegado Carrijo é o atual titular da delegacia, né, e vem atuando, a gente acompanha, né, as ações dele aqui em Canoas, ele é bastante atuante, efetuou bastante prisões, né? E aí, no interior do estado também, né? Onde a instituição identificava que havia um número alto de crimes dolosos contra a vida, a gestão optou, olha, precisamos de uma delegacia especializada naquele local. E a partir daí, né, trabalho duro, né, as equipes dedicadas, os policiais civis que trabalham na homicídios, eles são forjados a sangue, suor e lágrimas, né? Estão sempre envolvidos com crimes graves e sempre buscando, né, naquele interesse da sociedade que se encontre e se prenda, né, quem praticou esses crimes graves. Bom, aqui a gente noticia diariamente operações da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas. E ali eu fiz de início a relação com as facções, que é algo que assustou não só aqui o Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro, né? Agora vamos expandir, além das facções, que tipo os homicídios aqui no Rio Grande do Sul, existem outros tipos, e em um determinado momento a gente teve muito latrocínio, né? Hoje, os crimes de disputa entre espaços, né, entre as facções, hoje, o que vocês conseguem mapear? Não existe um dado assim
com certeza estatística do percentual de homicídios que tem como pano de fundo o tráfico. Mas a gente pode afirmar com certeza de que 90% ou 95% direto ou indiretamente tem a ver com a criminalidade e especificamente a maioria delas tem a ver com o tráfico de drogas. Então a gente tem as facções criminosas, né, se organizando dentro dos presídios, se organizando nos seus territórios e buscando conquistar maior espaço no comércio ilícito de entorpecente. Isso aí não é essa expansão das facções não são atos negociais. Não, eu venho aqui, eu vou vender uma droga, não, é a violência, né? Ou eles se impõem. Nós somos um grande grupo, nós podemos vir aqui e dominar tudo, tu tem que comprar droga de nós, ou, bom, se tu não vai comprar droga de nós vamos te exterminar, tomar tudo e botar a gente nossa aí. Inclusive, desculpa lhe interromper, mas me lembro em determinado momento pela barbárie desses crimes, que comunicavam, não é só matar a pessoa, se usava de violência, né, inclusive a gente tinha desmembramento de corpos, esquartejamento justamente para comunicar. Chacinas. Então, o que aconteceu assim, os grupos se organizaram e aí, na nossa análise eles perceberam que não bastava ir lá e matar, eles tinham que ir lá e demonstrar poder, né? Porque, digamos assim, a resposta seria a mesma. Eles iriam numa determinada área, matariam um indivíduo, haveria uma resposta, né? O outro grupo criminoso buscaria alguém e mataria. Então eles começaram, não, matar não está bastando, vamos demonstrar poder, forte armamento. O outro grupo se armava também. E aí eles foram dando esses passos de violência extrema até chegar em chacinas com inúmeras vítimas e também com esquartejamentos. Né? Bom, alguns integrantes da segurança pública comentam, né, que prendem os criminosos, e aqui a gente estava salientando o bom trabalho de investigação que a Polícia Civil vem realizando, né? Ou seja, investiga, descobre quem é, mas logo em seguida a justiça solta, na visão de alguns especialistas. Na visão que o senhor tem, realmente é um problema, a justiça interpreta, é um problema de interpretação da justiça ou na legislação em si, né? E acrescento também o sistema carcerário hoje. Funciona como um recrutamento, na visão de vocês, de pessoas por exemplo, o indivíduo entra lá, se alia uma facção e diz, tem um servicinho para ti. E aí, quando tu sair, tu vai ter que realizar. Ou quando sai, também são alvos. Porque dentro do presídio arrumaram inimigos, tretas. A questão lá do sistema penitenciário, né? A gente tem aí esse problema, digamos assim, né? A gente vê questões de presos nas dependências das delegacias, presos em viaturas, há um déficit de vagas, né? O governo do estado, desde o início, está tentando resolver essa questão, gestão anterior, essa gestão, outras gestões, né? Mas realmente o indivíduo, ele ingressa no sistema, ele é cooptado, né? Para ter proteção, ele tem que escolher uma bandeira, né? E aí, a partir disso, a bandeira exige que ele comercialize entorpecente, que ele pratique crimes, que ele cometa homicídios, né? E assim vai. O que nós temos ali? A gente entendeu, né? Aí entra a questão da inteligência. Então houve um movimento de inteligência. Não basta mais prender apenas quem puxa o gatilho, né? Dentro de organizações criminosas existe toda uma cadeia de comando. É uma estrutura organizada, tem hierarquia. A gente tem que chegar lá no topo. E o topo, muitas vezes, ele não é uma pessoa que se consiga formar uma prova cabal, não é uma pessoa que alguém vá lá e testemunhe, né? Então foi um trabalho de inteligência, identificação de líderes, né? Houve a opção pela transferência de líderes e expoentes de grupos criminosos para presídios federais. Os grandes líderes dessas organizações criminosas, a maioria deles são indiciados em crimes de homicídio, tem prisões decretadas pela justiça em razão do envolvimento em homicídios, né? Crimes de mando, eles mandam matar, né? A gente formou provas no sentido de que não se disparava uma arma em determinada região de Porto Alegre sem o aval do líder. O líder estava num país estrangeiro, né? Foragido e só orquestrando as ações aqui e subsidiando a guerra que estava sendo travada. Então, um trabalho de inteligência, identificação, formação de boas provas e aí submeter ao Poder Judiciário para que ele decretasse a prisão dessas pessoas. Nesse caso hoje, na sua visão, é preciso reformular a nossa legislação? Ela é branda de certa forma? Não, a questão toda é que, em termos de homicídio, nós temos um procedimento judicial bem complexo, né? Tribunal do júri. Né? Então, e hoje em dia, assim, a gente analisa que o Tribunal do Júri é uma das únicas formas que a gente consegue para condenar grandes traficantes.
porque já se tem uma organização dentro da estrutura do tráfico que tu não vai pegar um grande traficante com 1 quilo de maconha, 1 quilo de cocaína, porque às vezes sequer toca, né? Sim. Mas ele dá as ordens, ele comanda, né, dentro da estrutura da organização, e aí ele acaba sendo implicado em diversos homicídios e tendo condenações. Mas eu acho que talvez se houvesse uma modificação e uma maior proteção de testemunhas e vítimas, né, um programa mais eficiente, o judiciário aceitar medidas como testemunho sem rosto, sem grandes questionamentos sobre alguma ofensa, a questão do contraditório da ampla defesa, né, proteger a pessoa que se dispõe a colaborar com a polícia e colaborar com o Poder Judiciário. Isso facilitaria o trabalho. Isso facilitaria, né? Porque a gente tem grande dificuldade de convencer as pessoas a participarem da investigação. Sim. Porque ela assistiu um homicídio numa região vulnerável, ela mora lá e às vezes ela é vizinha de quem praticou o crime ou de quem manda naquela região. Aí foi o famoso não vi, não sei. Não sei, me mudei ontem para cá. Pois é. Né? Agora, nesse aspecto, por exemplo, além dessas dificuldades relativas à legislação, à proteção, também tem a crise financeira do Estado, como a gente citou no início da nossa conversa. Sim. Como fazer um trabalho de investigação com recursos escassos? Hoje, qual a estratégia que vocês estão tendo? Quando começou a crise, né, a gente enfrentou várias, não resistência, mas insatisfação, né, dos próprios policiais, porque havia a questão do parcelamento do salário, tudo. Mas quando a gente ingressou na instituição, né, a gente fez servir e proteger, né? Antes de tudo. Então, até eu deixo aqui o agradecimento aos policiais, né? Civis e policiais militares que se dedicaram com afinco, apesar de todas as dificuldades. Mas a questão de ter ou não o recurso, né? Isso é importante. Às vezes, né, a questão da crise afeta o combustível, né, o material de consumo, a compra de equipamentos ali adequados para a investigação. Então, a gente vem usando a criatividade, a gente vai fazendo a gestão dos recursos que são disponibilizados e aí tentando extrair o máximo desses recursos para alcançar o nosso objetivo, que é encontrar os autores, aí, identificar e prender, dar uma resposta para os casos que são apresentados. Bom, apenas um índice teve alta de março para abril em 2019. O índice que teve alta foi o do feminicídio tentado, né? Sim. Que aumentaram 42%, eram 26 casos e subiram para 37. Por que houve esse aumento na avaliação do senhor? A questão da violência doméstica, né? Claro que o ideal seria trazer uma delegada da mulher aqui, claro, né? Mas a gente trabalha também, atende a situações de feminicídio, consumado e até tentado. Sim. Às vezes até auxilia ali a Delegacia da Mulher nas suas ações e investigações, né? Eu acho que quanto maior a divulgação dessa questão de que existe a violência doméstica, de que existem órgãos de proteção da mulher vítima de violência doméstica, né, maior vai ser a chance de a gente ter uma vítima de violência doméstica procurando um órgão, né, a polícia, acionando a brigada, procurando, fazendo denúncia, diz que 100, né, e comunicando que está sofrendo a violência e às vezes essa violência ela é tão extrema que ela não é apenas uma lesão corporal no âmbito da violência, não é uma ameaça, não é uma vez de fato, não é uma injúria, né, ela alcança, né, digamos assim, até o atentado contra a própria vida da mulher. E eu acredito que elas estejam rompendo esse ciclo de violência. Sim, se sentindo mais seguras. Se sentindo mais segura. Claro. Existe uma rede de proteção. E se eu for lá, eu vou poder ter uma protetiva. Agora nós tivemos alteração recente, né? A polícia, os policiais, quando não houver comarca, juiz na comarca, na cidade onde acontecer violência, o delegado vai poder decretar a medida protetiva e submeter ao Poder Judiciário. Então, assim, a rede de proteção está sendo ampliada e eu acredito que isso aí está fazendo com que as vítimas de violência doméstica, elas procurem a polícia para denunciar, né? A mulher que é esfaqueada pelo companheiro, agredida, paulada, ela não está mais silenciando. Antigamente era até difícil tipificar, né? A gente não tinha acesso aos números porque não era tipificado. E antigamente não era tipificado. Claro. Né? Bom, para finalizar, já agradecendo a presença do delegado Gabriel Bica, parabenizando pelo empenho, pelo trabalho da Polícia Civil aqui no Estado, mostrando esses números que não são ainda os ideais, mas são muito melhores do que a gente teve recentemente. O senhor citou o Disque 100, por exemplo. Quem tem informações sobre algum caso, né, sobre algum homicídio, tem informações sobre, enfim, o que está acontecendo na sua região e quiser contribuir, hoje, como é que é feito esse trabalho? Nós temos, basicamente, a gente tem dois números, né, 190,
que é o da Brigada Militar, né? A pessoa pode até ligar, informar, a Brigada vai gerar algum tipo de informação para nós, é o mais comum. Nós temos o da Polícia Civil 197 também, né? Ela pode ligar ali e fazer uma denúncia. E eu até forneci para a produção aqui o nosso 0800, diz que denúncia do DHPP, sigiloso, sigilo garantido, né? A ligação gratuita, pode ser feita de qualquer local. E a gente difunde, pode ser qualquer fato, né? Não precisa ser basicamente homicídio, mas o que é muito importante é que a sociedade como um todo entenda o papel dela no combate à violência. Sim, né? Participe. As pessoas têm receio de participar e elas não auxiliam tanto, né? Porque às vezes o problema não é dela, o problema é do vizinho. Sim. Né? Elas não concebem que a violência é um problema de todos, né? Claro. Essa briga desse marido dessa mulher é o problema deles, não vou meter a colher. O roubo do meu vizinho, do mercadinho da minha esquina é o problema do dono do mercado. Não, é um problema nosso, né? Sim. Alguém foi lá e praticou um crime. Então, às vezes a gente tem dificuldade com arranjar testemunhas, identificar suspeitos, né? E aí nós temos esses canais. Se a pessoa não se sente confortável, não se sente segura, que nos auxilie pelos canais de denúncia. Eu acho que eu pedi para o pessoal botar na tela aqui. Já está na tela ali, 0800 642 0121. 0121. 0121, isso aí. Isso, é o nosso disque denúncia. A Polícia Civil tem o WhatsApp também, as pessoas colaboram bastante com o WhatsApp. E o importante é a questão do sigilo, é garantido. Sim. Fazer só um adendo aqui a questão do Tenente Coronel, a campanha do agasalho, né? Eu acredito que a Polícia Civil vai participar, né? Sempre, tradicionalmente é um posto de coleta. Nós temos uma capilaridade muito grande no estado. Acredito que a chefia de polícia vai se organizar também para receber doações nas delegacias. Temos plantões 24 horas, né? Então, denuncie os crimes e doem agasalhos, porque o frio está chegando. Perfeito. Perfeito. Delegado Gabriel Bica, seja sempre bem-vindo e mais uma vez parabéns e transmito nosso abraço a todos os policiais. Obrigado.